Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa Páscoa, né? Antes de tudo, que vocês possam desfrutar desse dia com a família de vocês, tá? E que vocês tenham muita paz, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre variedade linguística. Variedade, várias. Linguística tem a ver com a língua, né? Com a nossa língua. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Compartilhar uma tela aqui com vocês. Aí, todo mundo vendo, né? O que é isso, professora? Variedade linguística ou variações linguísticas, né? Que são sinônimos. Vamos ler, então? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Então, antes da gente ler o exemplo do Chico Bento, o que é isso, então? Variação linguística são as variações da nossa língua, né? Que foram inventadas, que são inventadas todos os dias. Por exemplo, nós tem uma época que a gente usa muito uma gíria. Quando você vai no Nordeste, mandioca, por exemplo. Aqui em Goiânia a gente fala mandioca, né? Quando você vai lá no Nordeste, fala macaxeira. Quando você vai em São Paulo, fala o quê? Aipim. Então, isso são variações da língua, né? Em cada lugar, a língua é usada de uma forma. E ela vai se reinventando, porque as pessoas são os falantes. Então, são os falantes que inventam, que criam novas palavras, novas formas de se usar a língua. Então, enquanto existir pessoas, a língua vai sempre ter variações, tá? Existem vários tipos de variações. Variação regional, variação formal e informal, que nós vamos ver daqui a pouco, variação social, né? E, por exemplo, quando eu estou conversando com vocês, eu tenho que usar um determinado tipo de linguagem. Quando eu estou conversando com meus irmãos, com a minha mãe, é um outro tipo de variação linguística. Tá? Então, existem várias variações. Variações históricas, né? Uma palavra que era usada antigamente, hoje em dia não se usa mais. É o caso clássico do vossa mercê, que hoje é o você. Né? A língua foi sofrendo tantas mudanças que o vossa mercê se transformou em você. Geográficos, culturais, né? Então, existem vários aspectos, várias variações. Vamos ver o exemplo do Chico Bento? Olha o que o primo dele fala. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito e até me formar na universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Né? O que muitas pessoas acham que é erro, entre aspas, é uma variação. As pessoas, né, falam assim em determinadas regiões. Por exemplo, nós falamos muito uai, né? Uai. Toda hora nós falamos uai, ou então o né? Isso é regional, isso é típico de goiano. Quando eu vou para o Nordeste, lá onde meu tio mora, ele mora em Maceió, né? Eles têm uma outra variação, eles usam muito, oxi, mainha, né? Nós falamos mãe, então é regional, né? Oxente, né? É como se fosse o ai, que isso, né? Ou mano, e aí, mano? Véi, né? Tudo isso são variações regionais, tá? Nas falas de Chico Bento e de seu primo Zé Lelé, notamos o regionalismo, ó, inter. Eu vou ter que estudar muito, até me formar. Até é até, né? Nós já falamos até, nós não falamos até,
mas tem lugares que falam, né? O pessoal da região rural deve falar, hein? Tá? Hoje nós vamos estudar as variações linguísticas, mas nós vamos ficar presos na linguagem formal e informal, tá? Já falei aí, ó, tipos e exemplos de variações linguísticas, existem vários, mas hoje nós vamos ficar presos na linguagem formal e informal. O que é uma coisa formal? É uma coisa mais, eu não digo nem mais rígida, vamos por assim, mas tem mais regra, né? É bem formal, tem uma regra, tem uma conduta, tem uma forma, né? E o informal é mais livre, mais leve, né? Não tem tanto regras para serem seguidas, né? Quanto aos níveis de fala, podemos considerar dois padrões de linguagem, a linguagem formal e a informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, é a mais espontânea, né? É a dinâmica, é a despretensiosa, é a brincalhona, é a do dia a dia, que é a informal, tá? No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e as normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, linguagem escrita, ou organizamos nossa fala numa palestra, linguagem oral. Em ambos os casos, utilizamos a linguagem formal, que está de acordo com as normas gramaticais. Então, enquanto nós estamos na escola, né, entre nós, professor e aluno, nós usamos a linguagem formal. Por quê? Porque é a que se aprende na escola, com regras gramaticais. Então, nesse momento que estamos agora em aula, utilizamos a linguagem formal. Não significa que eu possa usar uma gíria, fazer uma brincadeira, né? Posso sim, mas 90% das vezes estamos usando a linguagem formal. É aquela mais rígida, com regras, que nós seguimos as regras da gramática, tá? Quando estamos em casa com os nossos amigos, nossos primos, nossos colegas, né? Ou na rua brincando com algum colega, nós utilizamos a informal. Por quê? Porque não há necessidade das regras agora, né? É um contexto mais livre, mais dinâmico, então não precisa usar. Então, usamos a informal, tá? Observe que as variações linguísticas são expressas geralmente nos discursos orais, nas falas, né? Porque quando a gente produz um texto, a gente segue as regras formais. Então, quando você fala, você tá bom? Quando você está no registro oral, está na fala, eu entendo, maravilha. Mas quando você vai produzir o seu texto, você não pode falar você tá bom. Você tem que falar o quê? Você está bom? Tá? Por quê? Porque no texto escrito nós usamos a linguagem formal. No texto falado, na fala, na oralidade, muitas vezes usamos a fala informal, tá? Então, lembra, formal, aquele que aprendemos na escola, cheio de regras. O informal é aquele que usamos no dia a dia, sem pretensão de nada, né? Dinâmico, brincalhão, tá bom? Mas no texto escrito, usamos a linguagem formal. Por que a gente corrige tanto o que vocês escrevem? Porque muitas vezes vocês usam o português que vocês usam na fala no texto. Aí não pode, tá bom? O texto escrito, ele avalia o que você sabe da linguagem formal, das regras gramaticais. Tá bom? Mas é super simples. Linguagem formal, aquela que aprendemos na escola, né? Sem erros, cheia de normas. Linguagem informal, aquela que usamos no dia a dia, sem pretensão, espontânea, brincalhona, na nossa vida normal. Ok? E no texto escrito usamos a linguagem formal também. Certo? Alguma dúvida? Né? Na nossa aulinha a gente retoma isso aqui e futuramente vamos estudar as outras linguagens, tá? As outras variações da linguagem, as variações linguísticas. Beleza? No mais, meus amores, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.